Espírito muito forte sobre as nossas vidas. Deus, Ele nos governe sempre, o Espírito de Deus possa ter sempre liberdade para nos governar. Aleluia. Atos, capítulo 15, somente o versículo de número 28. Nossa primeira mensagem aqui na Grécia, nossa primeira mensagem, a qual Deus confirmou meu coração. Atos 15, versículo 28, a Bíblia diz assim: na verdade, pareceu bem a quem, gente? Ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Somente até aqui. Coloque a mão no seu coração e diga: Espírito Santo de Deus, fala comigo. Usa o teu servo, teu ungido, a tua palavra e nos direciona. Diga: nós queremos viver na direção do Espírito Santo. Espírito Santo, toma a direção da minha vida, da minha casa, de tudo que eu fizer. Porque eu sei que na direção do Senhor nunca iremos para o abismo, nem para caminhos de morte, mas iremos sempre para o caminho da salvação, das bênçãos, em nome de Jesus. Diga amém. Você pode se sentar, glorificar o nome de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. A Aldaísa pode ficar acompanhando dessa forma aí, muito gostoso. E nós vimos no último momento que nós tivemos lá na igreja, nós vimos justamente o apelo da Macedônia, o apelo da Macedônia pedindo ajuda, e onde o Espírito de Deus havia impedido o nosso amigo apóstolo Paulo de ir para onde ele queria. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16, que o apóstolo Paulo ele foi impedido, versículo 6, passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Meu Deus do céu, coisa louca, Eles não estavam indo para um carnaval, eles estavam indo para fazer a obra de Deus, mas o Espírito Santo disse: vocês não vão anunciar a palavra na Ásia, não. Aí a Bíblia vai dizer depois no versículo 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, de Atos 16, tá, gente, que eu estou. Atos 16, versículo 7, vai dizer assim: mas o Espírito de Jesus não permitiu. E aí, no versículo 8 de Atos 16, diz: aí tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia aí, ajuda-nos. Então, logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava. Amém? Repita comigo, diga: concluindo que o Senhor nos chamava. Então, é muito maravilhoso quando a gente tem essa conclusão, quando nós temos essa certeza que o Senhor está nos chamando. É por isso que nós somos vocacionados, A vocação sempre estará acima da profissão. Quem é vocacionado, inclusive, usa a sua profissão, para poder glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então, veja bem, nós vamos ver a segunda viagem missionária de Paulo, no capítulo 16, Paulo, Silas e Timóteo acompanhando, no capítulo 16. Só que o Senhor fez, eu vim aqui para o capítulo 15, justamente onde a igreja se reúne, a igreja vai se reunir aqui na sua primeira convenção, A primeira convenção geral do cristianismo acontece aqui, em Jerusalém. A Bíblia vai dizer assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Se vocês prestarem atenção, a Bíblia não diz pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, mas pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós. Então, quem é que comanda nossas vidas? Quem dá a direção das nossas vidas? Amém, irmãos? Então, com essa frase, os apóstolos concluíram o primeiro concílio apostólico de Jerusalém. O teor dessa frase não deixa nenhuma dúvida de que os apóstolos dependiam da chancela do Espírito Santo em todas as suas tomadas de decisões. Repita comigo, diga: eu dependo da chancela
do Espírito Santo para tomar minhas decisões, né? A palavra chancela ou chancelar significa selar, aprovar, referendar, rubricar ou carimbar, tá certo? Então, quando nós temos a rúbrica do Espírito Santo, quando nós temos a aprovação do Espírito Santo, o selo dele, amigo, nós podemos estar indo onde o diabo não quer, mas se Deus mandou, a gente vai e vai referendado, a gente vai respaldado pelo poder do Espírito Santo. No momento que eu estava aqui no momento do louvor, eu vi igrejas sendo abertas, né? E mais uma vez, igrejas sendo abertas. E mais uma vez eu confirmo o envio de irmãos, em nome de Jesus nosso, para a obra do Senhor. Nós já passamos por muitos momentos na igreja do Senhor Jesus, né? Já tivemos pessoas, né, que já estiveram no altar conosco ali, inclusive muitos anos, bispos conhecidos, que hoje não estão mais conosco. Não sei quem são João Marcos, que um dia ainda voltarão e ainda vão ser úteis, né? Cabe a Deus realmente dizer quais são aqueles que ainda vão voltar e ainda vão ser úteis. Quanto aos Alexandres Latueiros, né, que tentam fazer mal, o próprio Deus da cabo, amém, gente? Mas eu hoje, pela misericórdia de Deus, eu não tive tanto tempo para ler a Bíblia, para ser bem sincero com vocês, mas Deus, tão misericordioso, tão amoroso, me trouxe aqui hoje. E ele falava justamente isso, que nós temos que viver na direção de Deus, amém, irmãos? Na direção do Espírito Santo de Deus. O que acontece aqui é que o Espírito Santo, então, ele vai, né, instruir os nossos irmãos aqui a respeito das questões doutrinárias da igreja, a respeito também, eu queria que você notasse isso que é muito importante, né, porque havia a questão, né, do judaísmo, e eles passavam por muita luta em relação ao rito mosaico, né? E aqui a Assembleia de Jerusalém, né, nossos irmãos vão se reunir e eles vão tomar uma decisão, né, do que realmente seria a sã doutrina, amém, irmãos? Então toda a igreja precisa saber o que é sã doutrina, né? Então aqui na primeira convenção geral do cristianismo, nós vamos ver quais são as questões doutrinárias que serão abordadas, tá certo? Nós vamos ver também algo muito importante, algo a respeito da convivência harmoniosa, né? Porque era necessário haver uma convivência harmoniosa entre os nossos irmãos, né? Porque quando você quer impor, né, algo que não está na Bíblia, está entendendo? Algo que é religião, né, que é fanatismo, né, que é uma questão de puro dogma de igreja mesmo, está entendendo? As pessoas não suportam. Isso atrapalha a convivência harmoniosa. Então nós temos que ter esse discernimento, tanto para dentro da casa da gente. Então está ali a Rebeca, está ali o Lucas Levi, está aqui a Axa, né? O Caleb já está chegando. Eu preciso, pela graça de Jesus e pela direção do Espírito Santo, mostrar para os meus filhos que não é ruim ser crente. Está entendendo? Porque se eu quero impor para eles uma doutrina, um ensinamento que é meu, eles não vão querer. Não, isso aqui é muito pesado para mim, papai, eu não quero. O senhor é pastor, o senhor é crente, mas eu não quero ser. Então é muito importante quando as questões doutrinárias elas vão ser ensinadas pelo Espírito Santo, a igreja vai saber o que é essa doutrina, tá certo? E nós vamos passar para o nosso povo, e o nosso povo vai receber aquilo de forma suave. Jesus diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amém, irmãos? E vai haver uma convivência harmoniosa. Amém, queridos? Então, eu estava vendo aqui, essa convenção geral do cristianismo aconteceu por volta do ano 50 depois de Cristo. E se reuniu para tratar dessas questões doutrinárias relativas à convivência harmoniosa entre cristãos judeus e gentios na igreja do Senhor Jesus Cristo. A conclusão a que chegamos, aqueles convencionais, foi esta: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Isso aqui é muito forte, gente. Não vos impor o quê? Mais encargo algum. Né? Não, gente, é só até aqui. Se passar daqui não é Deus. Quem está entendendo, diga glória para Jesus. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Né? Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Quem pode dizer assim, as coisas necessárias? Quem está na direção de Deus aí? Vai dando glória. Quando a gente está na direção de Deus, a gente está fazendo o que é necessário. Quando a gente não está na direção de Deus, a gente está fazendo coisas que não são necessárias. Então, Davi, um dos salmos mais lindos que eu acho na Bíblia, é o Salmo 131, que diz assim:
Eu não penso em coisas grandes demais para mim, mas eu sou igual uma criança após mamar no seio da minha mãe. Espera no Senhor, ó Israel. Um dos maiores presentes que o ser humano pode ter é satisfação. A pessoa tem não sei quantas casas, não sei quantos carros, não sei quantas empresas, não sei quantas mulheres, não sei quantas... É satisfeito? Não é. A pessoa tem ali aquela casinha, tem aquele carrinho, tem aquele comérciozinho e é satisfeito. Quem está comigo aí, manda agora. Satisfeito. O que é o quê? Necessário. A gente estava falando, eu e minha esposa, quando Deus nos uniu há praticamente 22 anos atrás, pastor Casimiro, pastor Eliette, vocês tiveram a alegria de estar conosco nos nossos 20 anos de casado, vamos fazer 22 já agora em setembro, né? E assim, foi assim, minha filha, a gente sempre viveu de uma forma muito simples, a gente sempre andou de mão dada, a gente sempre andou, né, catando os caju, na época da Preto dos Caju, lá no Porto das Dunas, quando a mamãe emprestava a casa para a gente morar lá. Né? Então, minha filha, o que eu quero é cada dia estar mais perto de você mais perto de mim, né? E a gente poder realmente viver esse entrosamento. Eu não quero perder o entrosamento com a minha esposa. Diga assim, eu não quero perder o entrosamento com as pessoas que eu amo. Não. As pessoas que eu amo é igual os dois atacantes. Né? Você olhou aqui, ele já sabe se colocar na cabeça, no pé direito ou no esquerdo. Ele já sabe se bota para matar no peito e fazer o gol, tá entendendo? Porque assim tem que estar, a Chile e o Coronel tem que estar entrosado. Nós temos que ter esse entrosamento. É necessário para mim, para minha esposa, a gente se meter nessa política louca, que a gente sabe que é uma coisa, gente muito louca, não é necessário. Tá entendendo? Não, a gente ajuda muita gente, mas não é necessário. Tá entendendo? Ela está lá propriamente dito, eu não sei. Então, Deus é Deus nas nossas vidas. Eu louvo a Deus pela direção do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, um dia uma pessoa disse assim, o Espírito Santo incomodou. E eu disse assim, o Espírito Santo não incomoda, mas o Espírito Santo incomoda. Vai incomodar a carne, vai incomodar o orgulho, né? Vai incomodar ali de repente algo que você está querendo muito, mas não é dele. Aí você vai sentir aquele incômodo. Que incômodo é esse? É o diabo e vai dizer, não, sou eu, o Espírito Santo. Eu não vou impor encargo, eu não vou colocar um peso maior do que você. 1 Coríntios 10, 13, né? Deus não traz provação sem com ela não nos trazer o escape. Quem está comigo, manda glória para Jesus. Você pode dizer que está comigo porque eu estou com Jesus, amém, irmão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, gente, ele diz aqui, encargo algum, senão essas coisas necessárias. Atos 15, 28, no versículo 29, ele vai dizer que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Olha como assim, e você vê aqui essa deusa que eles cultuam aqui, essa Afrodite, né? É por aí, é isso daí. Você vê hoje uma parte da juventude, dos adultos, da população, né, vivendo essa fornicação, vivendo esse espírito de prostituição. Irmãos, há mais de 22 anos eu sirvo Jesus. Me pergunte qual foi um dos maiores presentes que Deus me deu. Qual foi? Pureza, pastor Casimiro. Pureza. É o seguinte, eu sou um homem lavado pelo sangue de Jesus. Falei para minha esposa, eu digo, nosso casamento, não foi 22 anos, não tem nada que manche. Nunca olhei para mulher nenhuma, desejando mulher nenhuma. Eu desejo estar com ela, amar ela, abraçar ela, sentir o abraço dela, o amor dela. Minha esposa, vai ver se eu sigo mulher no Instagram, vai ver se eu sigo mulher, vai ver se eu não sigo, não. Não precisa ser que eu estar seguindo mulher. Não, seguir mulher assim como assim, apóstolo. Não, pode ser que tenha uma nutróloga que eu siga, pode ser que tenha ali uma pessoa, mas para mim saber a questão da ciência. Agora eu estou seguindo, não é minha amiga, Vanessa, minha amiga? Não, minha amiga é ela. Quem está comigo? Minha amiga é ela. Então, foi o seguinte, né? Como é que vai ser um relacionamento desse sem confiança? Entre marido e mulher. Como é que vai ser um relacionamento desse, né? De amigos, sem confiança, né? Tem que ter confiança. Se não tiver confiança, não está na direção do Espírito Santo. Eu falei, filha, graças a Deus, 22 anos, não tem mancha nem nunca vai ter pelo poder do sangue de Jesus.
porque você é minha amiga, você é minha companheira. Já passamos tanta luta juntos, já vencemos tanta coisa juntos. Eu sou tão grato, eu sou tão feliz. Mas eu digo assim, meu filho, eu quero estar do seu lado, eu quero andar de mão dada com você, eu quero fazer o que Deus colocou você para fazer. Eu tenho irmãos, aqui um deles, pastor Casimiro, o teu pastor Wagner, pastor Napoleão, né, de idade, tudo, orando, intercedendo pela minha vida, né? Intercedendo, Senhor, toma posse, toma bispo. É assim que oram, né? Toma, né? Porque para que o diabo não tenha acesso a gente em nada. Nós só vamos fazer o que é necessário. Não precisamos de nada para tirar nossa paz. Ai, não, vai ganhar mais dinheiro. Mas não preciso ganhar mais dinheiro e ter menos paz. Quem quer ganhar mais dinheiro e ter menos paz? Hein? Estão dizendo que vão dar mais dinheiro ali, mas vai tirar um pouquinho da paz. Vocês não querem, não? Não é necessário, né? Não é necessário ter paz. É necessário ter tranquilidade. É necessário viver na direção do Espírito Santo. Então, os nossos irmãos aqui, eles vão dizer, olha só, a questão da fornicação, isso daqui não pode ter na igreja. Não pode ter na igreja. Dessas coisas fareis bem se vos guardares. Bem vos vá. Olha que coisa linda. Olha o versículo 29, né? Termina dizendo, bem vos vá. Ou seja, assim vocês vão bem. Amém, irmãos? Versículo 29 diz assim, e aí, meus amados irmãos, voltando aqui, né, quem chegou agora, gente, eu estou falando hoje sobre viver na direção do Espírito, tá bem? A nossa primeira mensagem da nossa caravana Grécia 2025 é viver na direção do Espírito. Qual é a primeira mensagem da caravana 2025? Viver na direção do Espírito, amém? Mais uma vez, viver na direção do Espírito. Ô Pedro, tu achava que tu vinha? Quem foi que trouxe aqui? Eles ganharam, pastor Eliette, professor Brasil. Foram os últimos que ganharam o sorteio. Um casal, ganhou os dois. Ganharam o sorteio. Aí ele me liga, ele é um bispo. Mas ele vive na direção do Espírito. E quem vive na direção do Espírito é subordinado, é submisso à sua autoridade espiritual. Né? Porque nós vamos voltar, viu, Franco? Nós vamos voltar na igreja. A bispo pedir a bênção, sim. Para fazer tudo o que tem que fazer. Porque hoje tinha chegado uma modinha lá pela igreja, que acabou, que acho que os rebelados pegaram tudo o beco. Eu estou aqui só comunicando que eu vou fazer isso. Isso não existe. Filho não comunica a pai, filho pede ao pai. Tá entendendo? Pede ao pai. Aí ele liga para mim, estava almoçando. Eu posso vender as passagens? O senhor sabe que eu estou com o meu negócio. Eu podia ver, eu digo, filho, você está liberado. Eu não sou doido. Eu conheço eles, e eu como pastor, um pastor quer o mal da ovelha? Não quer. Eu digo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, Pedrinho. Venda, filho, pode vender. E que Deus abençoe você. Eu no meu temor, com o tempo que o pastor tem temor, né? Eu no meu temor de repente não querer prejudicar ele, aí eu falei, Pedro, vende. Isso aí, cadê que ele conseguiu vender? Hein? E quem foi que fez? De quem é essa obra de não conseguir vender as duas passagens para vir para a caravana? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo impede. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo impede, o Espírito Santo impulsiona. Né? Quem é que sentiu que já foi nesse impulso? É quando você viu, você já estava lá. Quando você viu, aquela porta impossível abriu. Quando você viu, você fez. Quando você viu, você já estava assinando o contrato para vir para a Grécia sem condição. Né? Aí depois Deus aumenta salário, não sei como é que Deus faz e tudo, Deus manda alguém, né, mandar, mas eu só sei que quando você é impulsionado pelo Espírito, né, você vai onde o diabo não queria que você vá, né? E você não vai onde o Espírito Santo não quer que você vá, tá? Então, assim, essa é uma das mensagens mais importantes, mais lindas que eu preguei na minha vida. Eu vou pregar essa mensagem onde eu for. No Brasil e no mundo eu vou levar essa mensagem comigo. Em todos os púlpitos, onde eu for pregar a palavra, vai ser uma das mensagens mais profundas, né, que eu tenho certeza que o Brasil e o mundo precisa saber disso. Muitas pessoas estão tomando decisões por ímpeto. Muitas pessoas tomaram decisões por ímpeto, estão pagando preço por isso, como eu preguei a respeito de Jonas, né, lá no congresso, lá dos pescadores. O cara toma uma decisão sem ser a decisão de Deus, está pagando um preço pelaquilo, e está fazendo outras pessoas pagarem um preço também, até o momento que ele disse, eu sirvo Deus, um Deus, como é, rapaz, tu é doido? Não, me joga no mar. Não, nós não vamos jogar, não. Disse, me joga que só vai acabar essa confusão quando vocês me jogarem.
Porque eu estou no lugar que não era para eu estar. Eu tenho que fazer algo que eu não estou fazendo. Mas quem manda nas nossas vidas é Ele. Está entendendo? Nós estamos num lugar, gente. Estava falando com o pastor Casimiro agora, para o bispo Rafael. Quem é mais inteligente? Quem é mais culto? Né? Quem é que sabe mais? Né? Aí Deus fica vendo a sabedoria do homem e diz, vou mostrar para vocês a loucura de Deus. Né? Hoje ainda vou falar sobre o paradoxo da cruz. O contraste, né? Você vê assim, mas como é que pode? Né? Para eles, Zeus, né? O Deus Todo-Poderoso, Afrodite e tal. Então, e como é que o Deus de vocês é tão fraquinho que morre numa cruz, né? Eles só não sabiam que esse Deus se fez homem. Ele não morreu, ele entregou a vida e no terceiro dia ele pega de volta. Quem está comigo vai dando glória para Jesus aí, né? Então, só adiantar um pouquinho que vai acontecer lá em Corinto, né? Vai acontecer lá. É exatamente isso, irmãos. Quando o inimigo pensa que está fazendo eu e você sofrer, né? Aquele sofrimento aí, na verdade, aquela dor está precedendo grandes vitórias que Deus nos dará. Está precedendo muitos ensinamentos, ricos valores que nós receberemos nos vales, nas tribulações, né? Nos momentos onde talvez somos injustiçados e perseguidos. Quem está comigo mais uma vez, diga glória a Deus. Então, gente, olha só o que acontece aqui. Ele diz aqui, ó, não vamos impor encargo algum, senão o que é necessário. Pega isso daí, irmão. Na pandemia, o que foi que a gente escutou? Que ia ficar aberto o que era o quê? Ou seja, vai ficar aberto só o que é necessário. Vai ficar aberto só o que é necessário. Meu Deus do céu. Eu estou ficando assim maravilhado com o que Deus está fazendo na minha vida, sabe, irmãos? Assim, porque eu estou vendo que Deus está, sabe? Está passando no funil, assim. Deus está dizendo, deixa eu te mostrar o que é necessário, isso aqui. Sabe? Porque com o necessário você vai ter tanta paz, tanta tranquilidade, sabe? Você vai ter a certeza de que realmente eu estou contigo. Por que muitos líderes nossos do Brasil, pastores, né? Pastores, por que muitos ministérios, né, estão pagando preço? Porque estão vivendo sem estar na direção de Deus mais. Tiveram na direção de Deus, mas não estão mais. Tem um pastor no Brasil conhecido demais, esse homem deixou de pregar a Bíblia, só fala em política agora. Está na direção de Deus? Tá não, irmão. Pastor é pastor. Pastor tem que falar de Bíblia, pastor tem que falar de fé, pastor tem que falar da igreja, pastor tem que apacentar, tem que abraçar, tem que ter cheiro de ovelha, tem que estar perto do povo. Quem está comigo manda glórias ao Senhor Jesus. Aí ele diz aqui então, considerando que o Espírito Santo foi mencionado em primeiro lugar, ou seja, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, em vez de parecer bem a nós e ao Espírito Santo, podemos entender que todas as decisões ministeriais, todas as decisões convencionais, eclesiásticas, todas as decisões, das menores às maiores que nós vamos tomar na nossa vida, têm que ser tomadas na direção do Espírito Santo. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos 13, que é justamente onde nós vamos ver quando é que a gente vai ter a certeza que é o Espírito Santo que está fazendo a gente tomar essa decisão. Em Atos capítulo 13 vai ser a primeira viagem missionária de Saulo. Tá? Nós vamos entrar na segunda, nós estamos no Concílio de Jerusalém e nós voltamos agora para a primeira mensagem, para a primeira viagem. Olha aqui, ó, Atos 13, versículo 1 diz o quê? Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Nigério e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Versículo 2, e se vindo eles a quem, gente? E o que eles estavam fazendo, gente? Fofocando, pensando mal dos outros, falando mal. E servindo eles ao Senhor. Como é que se serve ao Senhor? Em jejum. Aí quem foi que disse aqui? Quem foi que abriu a boca para falar alguma coisa? E disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Deus chamou cada um de nós aqui para uma obra. E Deus nos chama pelo nome. Quem está entendendo, diga aleluia. Versículo 3 vai dizer o quê? Então o quê? Jejuando e orando, eu tomo decisão lá na direção do Espírito Santo. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, pelo amor de Deus, Esté, quando eu vou lá no Antigo Testamento, Esté toma uma decisão. Esté não estava vendo que ela tinha que se posicionar por um povo que estava sofrendo. Esté, por algum momento, estava na carne ali, não tinha noção, e disse, Mardoqueu, o que é que você está fazendo aí? Rapaz, sai daí. Mardoqueu não tinha que sair de onde ele estava,
e não tinha que deixar de fazer o que ele estava fazendo. Agora, Esté foi colocada num lugar que não estava fazendo o que era para estar fazendo. Agora, quando tem o confronto, e o confronto vem de Deus, e a outra pessoa que está sendo confrontada tem temor, ela vai tomar uma decisão no Espírito Santo. Esté vai dizer, então tá bom, eu vou. Jejua aí, que nós jejuamos aqui. Nossas amizades, nossos casamentos só vão dar certo se for em Deus. Nossas alianças empresariais, comerciais, ministeriais, elas só vão se perpetuar se forem em Deus. Eu falo para os meus filhos, a amizade carnal não perpetua. Vocês podem, eu dou a maior risada, eu vi, me passou um meme, me passou aqui uma coisa agora, engraçado. Ok, pode ser. Sem chocarrice. É gostoso brincar. A gente precisa, muita responsabilidade. É gostoso se divertir. Chocarrice não. Coisas inconvenientes não. Nada que nos distraia não. Agora, tudo que é feito no Espírito. Nossa amizade é na palavra. Esse aqui estava dentro do avião e eu mostrando para ele as mensagens que Deus estava me dando. Mostrando para o pastor Casimiro, mostrando para o Franco, mostrando para vocês. Porque a Bíblia diz que ao invés de eu me embriagar com vinho, eu tenho que me encher do quê? Do Espírito Santo. E quando eu me encho do Espírito Santo, o que é que o texto faz em Efésios 5, 18, 19 em diante? Para que nós possamos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus. Porque se eu tenho o Espírito Santo, eu vou dar graças a Deus, não é porque você é rico, não é porque o seu terno que você vende é o melhor. Eu vou dar graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a igreja que tem o Espírito Santo, ela glorifica o nome de Jesus. A igreja que tem o Espírito Santo, ela não se exalta. Nós somos a igreja, nós somos a melhor igreja. A Batista é a melhor, a Presbiteriana é a melhor, a Assembleia de Deus é a melhor, o Aniversário é melhor. Melhor é Jesus, irmão. Maior é Jesus, irmãos. E nós vamos continuar na direção do Espírito Santo se nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Quem está comigo? Dando aquele glória para Jesus. Em Atos 13, então, eu vejo eles sendo enviados. Saulo e Barnabé vão pregar em Chipre, né? Vai ter aqui a questão de Elimais, o encantador, onde Paulo vai ser muito usado por Deus aqui, de forma com muito poder e autoridade, né? Vai fazer com que esse homem, que era malicioso, vivia com todo cheio do engano e tentando perturbar os retos caminhos do Senhor, está em versículo 10 de Atos 13, né? Paulo vai lançar ali, né, algo forte naquele momento. O homem vai se converter porque vai ver o poder de Deus na vida de Paulo, amém, irmãos? Porque você pensa que esses gregos aqui, ontem nós pegamos um muçulmano para voltar, era o taxista, era o Uber que nós pegamos. Aí o muçulmano falando, né, de Alá. Aí ele falou, Jesus é profeta. Eu digo, para vocês, para mim ele é Deus. E eu no meu inglês, né, básico, o cara me ajudando atrás e o Google tradutor também, né? Tá entendendo? Aí eu dizendo assim, Jesus is God, my God. Jesus is God. Alá, ali, Jesus. Jesus me curou de depressão. Jesus me curou da síndrome do pânico. Quem curou foi Jesus. O poder do sangue dele na cruz do Calvário. Quem fez a cocaína sair daqui de dentro foi Jesus, tá entendendo? Quem me faz ser um homem santo, puro e dedicado à palavra é Jesus, amém, irmão? Então Deus está falando para pessoas aqui, eu vou te tirar do raso e vou te colocar mais no profundo comigo. Tá certo, irmãos? Porque não existe crente no raso. Crente no raso se afoga. Crente no raso se afoga. Mas crente pode as águas estar passando por cima, perdeu a direção da sua vida, mas entregou a direção na vida de Deus. Ezequiel 47 fala de água nos artelhos, águas nos joelhos, mas águas mais profundas. Eu não vou mais na direção que eu quero, eu vou na direção que Deus manda. Por isso, irmãos, é maravilhoso a gente conviver com pessoas que têm temor a Deus. Nossos irmãos são separados aqui, eles viajam, né, a primeira viagem missionária, eles foram chamados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé pelo nome, amém, irmãos? Depois da igreja se reunir em oração e jejum, nós temos que ter vida de oração e jejum. Repita comigo, diga, eu tenho que ter vida de jejum e oração para viver na decisão do Espírito Santo. Jejum mortifica a carne, irmão. Tá entendendo? Às vezes a gente fala assim, não é só você tirar o café da manhã, o almoço ou o jantar, amém? É você aprender realmente, tá entendendo? Para você dizer assim, nada vai me dominar. Qual é uma das fatias do fruto do Espírito? Ô filho, eu queria que você prestasse atenção. Não. Uma das fatias do Espírito Santo é domínio próprio.
Gente, olha, eu estava pesando quase 100 quilos quando eu fui pregar no Gideões em 2013. Né? Até o filho do Marvin Lima mandou uma foto minha com ele. Depois eu fui dizer, eu melhorei, você ainda não fez você melhor. Você é um filho, menino lindo, né? Queridinho, mas o que acontece, irmãos, o Espírito Santo de Deus, né? Ele é quem faz a gente melhorar. O Espírito Santo de Deus é quem nos direciona para as decisões que vamos tomar. O médico chegou para mim e falou assim, você quer morrer? Eu digo, doutor, ir para Jesus é muito bom, mas ainda tem a missão para cumprir na terra, né? Então eu disse, então comece a se alimentar bem e fazer exercício. Eu comecei desde 2013 a fazer isso. Então, de um tempo para cá eu fiz, né? De quase 100 quilos, eu baixei para 79, meus irmãos. Meus exames melhoraram, porque eu tomei uma decisão em Deus. A decisão em Deus não é só ler Bíblia. A decisão em Deus não é só orar. A decisão em Deus não é só ter uma vida de jejum. A decisão em Deus é eu estudar. Estudar mais, me capacitar mais, para ajudar mais gente. Quem está comigo, diga glória a Deus. Amém, irmãos? A decisão que eu tomo em Deus, ela me capacita. A decisão que eu tomo em Deus faz eu me tornar uma pessoa mais inteligente, mais capaz, mais preparada para a vergonha do inimigo e para a glória de Jesus. Quem está comigo, dá um glória gostoso para Jesus. Então, gente, olha só, eu tinha muito mais coisa para falar aqui. Não sei, ele falou que vai sair aqui para você tá aí? Tá, então eu concluo, tá certo? Eu concluo aqui nessa manhã falando isso, né? Que o Espírito Santo sempre em primeiro lugar e nós em segundo, amém, gente? A pergunta é, será que estamos reconhecendo a direção do Espírito Santo nas nossas reuniões ministeriais, nos nossos casamentos, nas nossas vidas? Será que estamos primando pela direção do Espírito Santo nos nossos cultos de hoje? Será que estamos dando a primazia à presença do Espírito Santo em nossas igrejas? Desde o momento em que o Espírito Santo desceu em Atos 2, versículo 1 ao 4, por ocasião do dia de Pentecoste, os apóstolos e a igreja nada faziam sem a chancela do Espírito Santo. Em Atos 4:31, as reuniões de oração da igreja primitiva tinham uma chancela do Espírito Santo. Ora, se a igreja primitiva tinha a chancela do Espírito Santo, a igreja atual tem a chancela do Espírito Santo. Tá certo, irmãos? Para auxiliar no ministério eclesiástico, tem que ter a chancela do Espírito Santo. Cada nova congregação que seja inaugurada precisa ser confirmada com a chancela do Espírito Santo. Em Atos 8:29 ao 40, a obra de evangelização tinha a chancela do Espírito Santo. Em Atos 9, do 1 ao 17, cada novo membro do corpo de Cristo e cada vaso escolhido por Deus era confirmado com a chancela do Espírito Santo. Em Atos 10, do 44 a 48, a primeira congregação gentílica precisou da chancela do Espírito Santo, que fosse para ser o quê? Reconhecida como obra de Deus. Em Atos 11, do 22 ao 26, a recém-fundada congregação de Antioquia precisou da chancela do Espírito Santo. Então, vai abrir mais igreja, Bispo Rafael? Precisa da chancela do Espírito Santo. Porque só abrir por abrir não é. Nós temos que abrir com a chancela do Espírito Santo. Em Atos 13, do 1 ao 4, o primeiro projeto de missão transcultural da igreja precisou da chancela do Espírito Santo. Em Atos 15, 28, a primeira convenção geral do cristianismo foi concluída com a chancela do Espírito Santo. Em Atos 16, as áreas geográficas a serem evangelizadas precisavam da chancela do Espírito Santo. Até para eu poder dizer, o Universal tem igreja aberta em muito lugar, a Assembleia de Deus tem igreja aberta em muito lugar. Se duvidar, está uma vizinha da outra. Será que foi Deus? Será que foi Deus? Ai, não, eu tenho que alcançar. Eu vou alcançar um lugar que já foi alcançado? Eu vou alcançar um lugar que já foi alcançado? Ou eu quero mostrar que a minha igreja está crescendo em números e em denominação? Está entendendo? Pastor Casimiro, você sabe que isso existe. Infelizmente isso existe. Está entendendo? Uma competição. Hoje tem líderes ministeriais sufocados, seus casamentos acabados, vivendo uma farsa, está entendendo? Liderando não sei quantas igrejas no campo, mas meu amigo, estão vivendo de pose. Eu não vou viver de pose com a minha esposa, não. Se você me ver de mão dada com ela, é porque está bem. Se você me ver sentado do lado dela para entender uma boa conversa, está bem. Eu não sou uma farsa, irmão. Eu não sou uma farsa.
corre o risco de repente de você ver a gente tendo uma conversa para poder a gente se... Não está entendendo? Corre o risco, sim. Nós estamos convivendo aqui todo tempo junto. Corre o risco, sim. Mas não tem negócio de capa aqui, não, irmãos. Nós vamos viver na direção do Espírito Santo. Quem não vive na direção do Espírito Santo erra e paga preço depois, irmão. Tá entendendo? E aí o pior, que ainda usando o nome de Deus, não foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou coisa nenhuma, rapaz. Está usando o nome de Deus em vão. Vai pagar um preço alto. Tem gente sendo envergonhado porque não está na direção do Espírito Santo. Porque não ora, porque não jejua, porque não lê Bíblia, porque não congrega. Irmão, que tipo de igreja é essa que a pessoa só quer exigir de Deus? Hein, Deus, eu estou exigindo aqui de você. Um dia eu ouvi um bispo dizer, exija de Deus que você não quer a sua geladeira só com água, que você não quer essa... Exija de Deus que você não quer a sua geladeira só com água, pois se Deus quiser, ele não coloca nem água na geladeira, irmão. Nem água na geladeira ele coloca, que é para a pessoa aprender a se humilhar e a depender do Espírito Santo, tá entendendo? Porque uma cambada de gente prepotente, orgulhosa, usando o nome de Deus em vão. Porque quem é de Deus não é orgulhoso. Quem é de Deus não é mentiroso. Quem é de Deus não é falso. Tá entendendo? Quem é de Deus aprende a ser verdadeiro. Quem é de Deus aprende a ser simples, aprende a ser humilde. Quem está comigo manda glória para Jesus. Atos 19, do 1 ao 6. O trabalho missionário estabelecido em cada cidade precisava da chancela do Espírito Santo. Estamos falando da igreja em Éfeso. Atos 20, versículo 28. O ministério da igreja foi constituído pelo Espírito Santo. Tinha a chancela do Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus. Ou seja, a conclusão é, a palavra chancela ou chancelar significa selar. Repita comigo, selar, aprovar, referendar, rubricar, carimbar. Diga assim, que a nossa tomada de decisão, nossas tomadas de decisões sejam sempre com o carimbo da aprovação do Espírito Santo. Que os nossos planos tenham uma rúbrica de aprovação do Espírito Santo. Stand up, please. Aleluia. Dê a mão para a sua amiga. Assim diz o Senhor. O meu selo, a minha chancela, a minha rúbrica para tudo que vocês possam fazer nessa terra. Sejam iluminados por mim. É a loja, é a casa, é apartamento, é a espiritualidade, é tudo na direção do Senhor, pastor Casimiro e pastor Eliette. Deus está tirando peso e vai tirar mais. Deus está dando mais saúde. E Deus está dando mais alegria, Deus está dando mais tempo de qualidade. Você disse assim, eu vou lá mais uma vez estar com meu irmão. Eu vou lá mais uma vez em caravana. E disse, o Espírito Santo disse, fui eu quem trouxe. Fui eu quem fiz a aliança, fui eu quem colocou o propósito. Aí você vai, já tem as igrejas abertas, tem as responsabilidades, aí vem. Quem não tem o Espírito Santo pensa que você está passeando. Mas quem tem o Espírito Santo sabe que você está buscando. Elabasturia, calabastéria, canalabácia, calabanaia, xangaraia. O Espírito Santo vai trazer você mais para perto, meu filho. O Espírito Santo vai fazer você conhecer Ele de uma forma tão poderosa que você nunca imaginou na sua vida. Lucas, nós estamos com o mistério com Lucas, né, Vanessa? Deus apresentou Lucas para a gente, desde a época que a Renata, a minha cunhada, casou com o Lucas. Aí lá na igreja nós temos o Lucas de Jesus, nós temos o Lucas, tem não sei quantos Lucas. Esses dias nós fomos abrir uma conta num banco, o nosso gerente é Lucas. A superintendente do banco disse assim, tem dois gerentes, tem 3 gerentes, estou lembrando do nome de 2, Tiago e Lucas. Aí quando ela foi apresentar, ela disse, está aqui o Lucas. Aí eu digo, não preciso conhecer o Tiago, vai ficar com o Lucas. Me pergunte o que é que significa Lucas. O que é que significa Lucas? Aquele que ficou até o final com Paulo. Paulo, se não tivesse Lucas, nós não sabíamos quem era Paulo. Lucas significa aquele que vai ficar contigo até o final. E Deus falou para mim e para a bispa, eu vou ficar com vocês até o final. Viu, minha esposa? Viu? Pode ter certeza disso. Viu? Todas as decisões que você toma em Deus, Vanessa, é Deus dizendo, eu vou ficar com você, com seu marido, com seus filhos, com a igreja até o final.
Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: Deus e nós, até o final. Até o final. Irmão, não sei quem vai abandonar, não sei quem vai trair, não sei quem vai decepcionar, mas o Espírito Santo está dizendo hoje, aqui no nosso primeiro dia de peregrinação, aqui na Grécia: eu vou ficar com vocês até o final. No casamento de vocês, na casa de vocês, nos negócios de vocês, porque todas as decisões que vocês vão tomar vão ser pautadas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Irmãos, nós estamos aqui hoje é um milagre. É um milagre nós estarmos aqui hoje. Mas sabe quando o Espírito Santo quer? Ninguém impede. O diabo pode ter tentado fazer até com que essa viagem não acontecesse. Mas Deus fez essa viagem acontecer. E quando Deus quer que uma empresa não quebre, um casamento não acabe, quando Deus quer que eu e você nos espiritualizemos mais, Ele vai fazer a gente vir para o caminho certo. Ele vai pegar Jonas e vai botar no caminho certo. Ele vai fazer Ezequiel entender qual a chamada dele, sacerdote, profeta. Eu vou dizer, meu filho, o que é que você vai ser na sua vida. Mais uma vez eu digo aqui, todos nós podemos ter profissões, mas as nossas profissões, elas vão ser usadas pela nossa vocação. O nome de Jesus vai ser glorificado através de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o dinheiro que Deus nos dá, de todo o recurso que Deus nos der. Eu louvo a Deus por todos vocês que investiram em estar esses dias conosco aqui. Eu louvo a Deus, que a gente sabe que às vezes tem irmãos que não têm muita condição. A gente só, Deus sabe, até a mesma Jéssica estava falando do irmão, como é o nome daquele irmão, rapaz, que até não almoçava, não comia, o Carlos Leite. Um dos testemunhos mais lindos de viagem que a gente tem é do Carlos Leite. Nós estávamos lá no Vale de Elá, onde Davi venceu Golias. Tá? E ele deu testemunho. Ele disse que tinha dia que ele não comia, mas a parcela, para ele poder vir para cá, ele pagava. Não atrasava. Pagava. Porque quando nós investimos no que é de Deus, Deus investe naquilo que é nosso. E quando você está investindo aqui numa viagem espiritual, irmão, canal de Corinto, os teus olhos vê depois esquece. Bate uma foto, tu vê de novo. Mas o que tu está recebendo aqui agora, tá entendendo? Eu podia sair daqui 1h da tarde hoje. Eu podia perder canal de Corinto, mas eu não perdi essa revelação de hoje. Eu não perdi essa revelação. Nós, levante a mão direita. Diga, nós vamos viver na direção do Espírito Santo. Diga, obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor chancelar, pelo Senhor rubricar tudo aquilo que eu faço em Deus, com a motivação correta, para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, que as ricas bênçãos de Deus sejam sobre a vida de cada um de vocês. Eu fui atacado pelo diabo mais uma vez, esses dias, esses meses. E Deus disse assim: eu sou maior na sua vida. Sua vida é minha, Luiz Henrique Castelo é minha. Sua vida não me pertence, sua vida é minha. Era para eu ter morrido de overdose, eu tive 3 overdoses. Era para eu ter morrido de bala, que eu andava até com um assaltante, eu andava bandido do Campo da América. Não era para eu estar vivo. Eu estou vivo. E eu tenho vida com abundância. De nada adianta eu ser deputado estadual, ter salário, ter bonificações, ter benefícios se eu não tiver o Espírito Santo. O que eu quero é o Espírito Santo na minha vida, na minha casa, nas minhas 24 horas. Porque a pessoa pode ter o que for, mas se ela não tiver o Espírito Santo, ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem fé, ela não tem nada. E hoje nós iniciamos nossa peregrinação, tendo a certeza que nós vamos tomar nossas decisões guiadas e governadas pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que nós possamos ter dias maravilhosos aqui. E não somente aqui, porque voltaremos para casa, mas viveremos toda a nossa vida nessa terra com a chancela do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Alguém quer se reconciliar hoje pela manhã? Alguém quer vir aqui receber oração? Venha. Ora, calamasteria, calavassuyandarabastéria. Orialaman, choricasteri, me alavassuri, me candelastéria, suli, me coba, nabis.
Senhor, estou disponível, então usa-me. Eu me fiz exclusivo só para te servir. Envia-me. Seja mais ministrada pelo Espírito Santo. Ele está aqui nessa manhã. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Cheio do Espírito Santo, viu? Estou disponível, então usa-me. Eu me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Só tu és santo, Jesus. Só tu és santo. Estamos aqui para te adorar, Jesus. Só tu és santo. Estou vendo muita coisa ali. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Quem é que tá aí? Só tu és santo. Instagram aí. E não há Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus, tá, gente? Que Deus cure, liberte, salve, batize com o fogo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio. Onde tu mandares eu irei, Senhor. Eu olho pra ti e espero. A tua vida, a tua casa, a tua família, a tua Eu creio. Deus vai tomar decisões certas, vai abrir as portas certas. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia. Meus irmãos, posso dizer algo muito certo do coração de Deus. É muito certo, Deus. Muito certo. Desde que eu entreguei a minha vida a Jesus, dia 5 de março de 2003, eu me tornei uma das pessoas mais felizes do universo. Eu sei que Satanás me odeia. Eu sei que ele tenta usar pessoas e circunstâncias para me destruir. Mas eu sei que Deus me ama. Me protege. Me fortalece. Me alegra. Me dá estrutura. Deus nos deu estrutura. Tem pessoas que sabem um pouco que a gente passa. E diz assim, meu pastor pregando, alegre desse jeito. Que estrutura é essa? Espírito Santo. Chamada, vocação.
todas as vezes Deus vai nos dar a estrutura. Uma estrutura inabalável. Um governo poderoso de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus seja louvado. Não vai ser por força nem por violência. Tá aqui meus 3 filhos. Aí, pai, eu vou ser pastor. Para ser traído como o senhor já foi. Para ser caluniado como o senhor já foi. Não. Eu não vou forçar meus filhos a serem pastores. Mas Deus, o Espírito Santo, vai direcionar eles a viver o que Deus quer que eles vivem no nome de Jesus. Não é por força, nem é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Eu tenho certeza, você que está nos assistindo aí agora, você vai tomar decisões no Espírito. É aquele que é nascido de novo, não sabe de onde vem, não sabe de onde vai, mas na certeza que se ele for para algum lugar, Deus irá para ele. Deus abençoe sua casa, sua vida.